Pessoal, paz Senhor, tarde abençoada para vocês nessa tarde de sexta-feira, hoje dia 31 de outubro de 2025. Essa é a nossa segunda mensagem do dia. Peço a vocês que curtam o vídeo e se inscrevam aqui no canal. Quem quiser participar do clube de membros, botãozinho assinar. Quem quiser abençoar esse ministério, aqui em cima vai aparecer as informações para que os irmãos possam semear nesse ministério, na vida desse irmão que vos fala. Para a nossa conversa, João capítulo 15, versículo 2 diz assim a palavra de Deus: toda vara em mim que não dá fruto, ele a tira. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Meus irmãos, há momentos na nossa vida, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, na nossa caminhada, em que parece que Deus está nos cortando, né? São situações inesperadas, coisas que acontecem de repente, né? Perdas e separações, portas que se fecham, pessoas que saem da nossa vida de repente. E a primeira reação nossa, humana, é pensar que Deus está contra a gente. Pensar que Deus, é colocar Deus no papel de vilão. Isso é uma coisa nossa, a gente tem essa atitude errada muitas vezes, né? Mas isso tudo, na verdade, é o contrário. Não é Deus contra nós, é Deus cuidando de nós. E a gente não entende os planos de Deus, nós não entendemos os desígnios, os propósitos de Deus, e aí por isso essa falta de compreensão. Cristo é a videira verdadeira. Mas nós, como ramos dessa videira, nós precisamos de ajuste. Nós precisamos, às vezes, ser cortados, ser podados, ser purificados, para poder potencializar aquilo que é em nós. O Senhor não quer que a gente viva uma vida de mínimo, vamos dizer assim. O mínimo do mínimo, o mínimo do projeto de Deus na nossa vida. Não, Ele quer a plenitude. E para isso a poda ela é necessária. A poda não é a rejeição. A poda ela é sim uma forma de Deus nos aprovar. O texto ele fala, né? O Senhor Jesus ele fala: toda vara que dá fruto ele limpa. Ou seja, a poda acontece quando há frutos. É interessante que a gente pode pensar até o contrário, né? Deus não corta o ramo morto, ele corta o ramo vivo. É porque ele vê potencial. Quando há frutos, ainda que sejam poucos, o Senhor quer que dê mais frutos. Então, toda árvore que dá fruto, toda vara que dá fruto, na verdade, Ele limpa. Então, a gente não consegue entender essa dinâmica de Deus, né? A poda de Deus é como se fosse Deus dizendo assim: ó, eu ainda vejo fruto em você. Eu ainda vejo em você algo que nem você mesma vê, algo que nem você mesmo vê. Eu acredito em você. Ainda tem coisa para sair da sua vida, ainda tem coisas que eu posso fazer através de você, e eu quero fazer. Sabe? E eu acho que muitos de nós, às vezes, confundimos o tempo da poda, né, com o tempo da disciplina, né? A disciplina, ela é para corrigir, sim, o erro. A poda, ela é um preparo para o crescimento, é diferente. Ela nos prepara para crescer, sabe? E é a provação. Eu vejo que há uma diferença entre luta e provação. A luta é consequência de um erro. A provação é um preparo para o crescimento. E essa poda de Deus, ela é estratégica. Ela não é aleatória. Um bom agricultor, ele não vai cortar de maneira aleatória. Não é à toa. Eles sempre observam ali. Eu não sou um entendedor, né? Mas vou falar pelo pouco que eu sei. Né? Mas se observa ali o fluxo da seiva, né? O posicionamento direitinho do galho, né? Para ter um equilíbrio ali na poda. Né? Assim o Senhor, Ele sabe onde Ele vai cortar. Ele sabe até quando Ele vai cortar. Ele sabe. Sabe? Às vezes o corte de Deus é numa área que a gente não entende. É algo que a gente não entende, mas o Senhor está enxergando aquilo que você não está vendo, minha irmã. Você não está vendo, o Senhor está vendo. Aquilo que você achou que perdeu para Deus foi ganho. E a gente, não, Senhor, porque eu perdi isso, porque isso acabou na minha vida, porque isso saiu da minha vida, porque... Calma. Aquilo que Deus fecha, né? Como a gente sempre diz, a porta que Deus fecha, Ele fecha por um propósito. Não é castigo, é poda. É uma amizade que foi desfeita e não foi por acaso. É o agricultor te protegendo, né? Algo que sugava a tua seiva, algo que te levava para longe de Deus. Deus não corta para matar. Ele corta para preservar a essência. Totalmente diferente, sabe? E o interessante é que a poda, ela vem antes da estação, né, onde as plantas ali, as árvores, elas florescem. A poda vem antes do florescer. O agricultor normalmente ele poda no inverno, sabe? Quando o frio parece que deixa tudo estéril, né? Quando nada brota, nada acontece.
um tempo mais difícil, mais seco, onde Deus trabalha raízes também, onde Deus nos trabalha no inverno, nos invernos espirituais, sabe? A palavra diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Meu irmão, minha irmã, não fuja do processo. Fica ligado à videira, sabe? Mesmo quando o corte está doendo, fica no propósito teu, na tua bênção, na tua busca, porque logo, logo o fruto vai aparecer. Vai aparecer. Há um intervalo entre a poda e o frutificar, entre o florescer e o podar. E é justamente aí, nesse intervalo, que a maioria das pessoas desistem. Já reparou isso? É no processo entre ser podado e começar a dar frutos. É aí que as pessoas desistem. Então, eu acho que o nosso segredo é permanecer. A poda, ela é uma etapa antes da multiplicação, antes do florescer. Então, permanece. Continua firme no Senhor. Eu sei que tem sido difícil para muitos. As lutas vêm, né? A gente fica angustiado, a gente fica triste. Mas há um Deus cuidando de você. Sabe? Há um Deus que tem te guardado. Você não tem controle sobre o que Deus corta. Mas você tem controle sobre não se desligar da videira. Essa é uma escolha sua. Continuar conectado. O que mantém o ramo vivo não é o que ele entende, mas é o quanto ele permanece, né, conectado. Não é ele ser podado aqui, podado ali, não é isso. Eu tô trazendo para nós, né? O que nos mantém vivo não é se a gente vai entender por que Deus está cortando, por que Deus está fazendo, por que Deus tirou, por que Deus... Não, o que nos mantém vivo é realmente a gente permanecer firme no Senhor, sabe? Continuando sendo alimentado pela presença dEle, pelo Espírito dEle. É isso. Não é o corte, né, que vai nos afastar. O corte a poda, na verdade, ela não vai nos afastar da presença. Se a gente aproveitar e entender como uma oportunidade de crescimento, ela vai nos levar mais para perto. É o contrário. Muitos, às vezes, são podados, se ofendem, se isolam, se amarguram, culpam Deus, ficam com raiva. Não permanece, né? Porque quem permanece, floresce. Mesmo Deus que corta, Ele vai regar. Mesmo Deus que tira, é o Deus que acrescenta. O mesmo Deus que fere, é o Deus que sara. Isso é bíblico. Então continue. Firme na presença. Deus está cortando, não é porque Deus quer ver o teu mal, não. É porque, pelo contrário, Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe o que é melhor. A poda é um gesto de Deus. É Deus dizendo assim, ó, você vai ficar pronto. Eu estou podando, é para você crescer mais. Muito mais do que você já cresceu antes. É algo muito melhor que Deus tem para você. Então não murmure no tempo da poda. Não murmure no tempo da poda e da prova, né? Não. Adore, louve o Senhor, agradeça, sabe? Não se esconda, permaneça. Porque Deus, Ele vai terminar esse processo. Ele vai terminar esse processo. E lá em João capítulo 15, versículo 8, a palavra diz: nisso sereis exaltados, no meu Pai. Jesus fala isso. Que deis muito fruto. Então, o propósito final é esse, é glorificar a Deus e ser exaltado por Deus. Que venhamos a dar frutos na presença do Senhor. Deus abençoe vocês nessa tarde. Até logo mais à noite, Pai e Senhor.